Bom, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos à quarta semana do nosso módulo 4 da disciplina de Educação para as Diversidades Étnico-Culturais. Nessa semana, para vocês acessarem as informações a respeito da semana, vocês vão ingressar aqui na disciplina, né, na interface do módulo da disciplina, e aí vocês vão entrar nessa figurinha nova aqui que tem o indígena, uma pessoa preta, a bandeira do Brasil entre elas, né? E aí a gente vai discutir um pouco das atividades previstas. Peraí, deixa eu só autorizar que a nossa convidada ela vai chegar agora. Luciane, bem-vinda. Já eu apresento você para o pessoal, tá? Só estou acabando aqui de organizar algumas questões da disciplina. Só um minutinho. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado por participar aqui com a gente hoje. Só vou terminar essa explicação do que está previsto de atividade, aí eu já te apresento para eles e aí eu abro a fala para você. Tá? Mas eu estou bem feliz de você ter aceitado. Acho que vai ser uma contribuição muito boa para todos nós aqui hoje. Bom, pessoal, como de costume, então, a gente tem o roteiro do módulo, né, as leituras, e aí, como atividade avaliativa, um questionário, e aí vai ter uma atividade chamada Minuto Lumière, que eu vou explicar para vocês aqui. Eu só quero que vocês fiquem atentos à atividade 14, tá? Na atividade 14, como hoje a gente vai ter a fala da professora Luciane, eu gravei uma videoaula com algumas questões, né, relacionadas à temática prevista para essa semana, que é a questão da história e cultura indígena e afro-brasileira. Está disponível, então na hora que vocês entrarem nas videoaulas, já tem a videoaula gravada lá. Além disso, eu sugiro umas outras aulas, né, gravadas sobre a temática, que detalham um pouco mais das questões que eu trouxe nessa aula, certo? Então é importante que vocês assistam pelo menos essa videoaula que eu gravei, tá? Deve ter uns 30 minutos mais ou menos, mas se vocês tiverem um tempo disponível, seria interessante vocês darem uma olhada aqui nas demais aulas que eu coloquei aqui, que tratam de temas bastante importantes relacionados à questão da história e cultura indígena e afro-brasileira, tá? E para avaliação dessa semana, a gente vai ter o questionário, 4 perguntas, no mesmo formato, tá? Que a gente já teve nos módulos anteriores. E a novidade é o Minuto Lumière. O Minuto Lumière, pessoal, é um dispositivo audiovisual que a gente consegue fazer utilizando um celular. Então, basicamente, é uma filmagem de 1 minuto, que não tem som, não tem corte. Então, basicamente, você filma algo que acontece na frente do celular, mas você planeja, né, o que você quer que filme ali. E aí, na proposta da atividade, eu detalho como que funciona isso, né, que é chama o Minuto Lumière, porque é inspirado, né, no trabalho seminal de cinema dos irmãos Lumière, que basicamente era uma filmagem com câmera parada. E aí, dentro da proposta, tem uma videoaula curtinha explicando o que é Minuto Lumière, e aí eu tenho alguns exemplos de Minuto Lumière aqui para vocês verem como que funciona, tá? No caso, esse Minuto Lumière, ele tem que ter como temática a história e as contribuições das populações negras, afro-brasileiras e indígenas, tá? Se vocês quiserem, eu posso depois encaminhar alguns vídeos que foram produzidos em semestres anteriores. Desculpa, gente, eu fiquei abriu o áudio da Bruna, eu tinha silenciado o áudio dela e acho que a Kelly falou para ela e ela pegou, abriu de novo, mas deu certo aí. Eu posso socializar com vocês ali mesmo na aba da atividade um dos vídeos que o pessoal fez no semestre anterior, para vocês terem uma ideia como é que funciona, tá? É bem tranquilo, mas assim, vocês podem, se tiverem alguma dúvida durante o processo, vocês podem entrar em contato com os tutores ou mandar mensagem para mim que a gente vai conversando. Mas é bem tranquilinho, viu, gente, para fazer. E o pessoal fez... quando vocês assistirem a videoaula, e eu acredito que a fala hoje da professora Luciana também ajude vocês a terem algumas ideias, vocês vão perceber que a gente tem muita influência no dia a dia da cultura indígena e da cultura afro-brasileira. É que a gente não tem noção, sabe? Na questão da comida, questão de uso de vocabulário. Então, dá para fazer alguns vídeos pensando nessas influências, né? Então, muitas das palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, elas fazem referência, elas têm influência, né?
das línguas, ou das línguas indígenas, ou das línguas africanas. Né? Então, é bem interessante assim, como que funciona isso. Só para vocês terem uma ideia, muito provavelmente o nome das cidades de vocês, elas indígenas ou línguas africanas, né? Uberaba mesmo é um nome que é derivado de uma das línguas indígenas, né, que existem aqui no país. Então é muito, muito legal. Pessoal, eu acho que está cortando. Deixa eu tentar melhorar o sinal aqui da internet, porque eu acho que o problema está com o meu sinal aqui. Espera só um minutinho. Bom, pessoal, espero que agora dê certo, viu? Melhorou a transmissão do áudio? É a internet mesmo. Oi, Mari, pode falar. Marli, desculpa, pode falar, Marli. Marli, se levantou a mão ou foi por engano, será? Desculpa, professor, o microfone estava fechado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor, eu não entendi essa atividade. O senhor poderia explicar novamente? Tá. Essa atividade, vocês vão fazer um vídeo, produzir um videozinho, gravado com o celular mesmo, com 1 minuto de duração, sem corte. Então, você vai filmar 1 minuto sem parar, e aí você vai postar esse vídeo filmado. O tema do vídeo ele tem que obrigatoriamente estar relacionado à história e cultura indígena ou afro-brasileira, certo? Então, vocês podem, por exemplo, fazer um videozinho preparando um prato que leva alimentos que a gente acabou incorporando na nossa cultura alimentar aqui no Brasil, que são de influência africana, por exemplo, ou de influência indígena. Por exemplo, se você estoura pipoca, você está fazendo referência. A palavra pipoca não se sabe se é origem africana ou indígena, mas a incorporação desse alimento no nosso cotidiano tem a ver com influência indígena, certo? Ou preparar uma feijoada, por exemplo, que é uma influência africana clara, né? Então, vocês tem várias. Essa é uma possibilidade. Uma outra coisa, vocês podem criar um diálogo. Não pode ter diálogo, né? Porque é o Minuto Lumière. Mas eu acho que aí, no caso, poderia ter um diálogo. Eu vou mudar essa informação de não ter som, pode ter o som. Vocês podem colocar um diálogo no qual as pessoas utilizem palavras de influência africana ou de influência indígena, certo? Na videoaula, eu dou vários exemplos, né, dessa influência. E nas outras aulas as outras videoaulas que eu sugeri também tem essas influências. Então, assim, 2 sugestões que dariam para fazer, ou preparar um prato que tem a ver com essa influência, ou colocar um diálogo que as pessoas utilizem frases, né, que tem essa influência. O nosso falar, principalmente de Minas, tem muita influência do falar africano. Esse negócio da gente não terminar as palavras aqui em Minas, né, é que eu dando aula a gente tenta não fazer, né? A gente tenta falar as palavras todas pronunciadas. Mas no dia a dia, por exemplo, você vai no mercado e fala assim, quero um pão, quero um pão, quero um pão. Isso tem a ver com a forma, o falar, tem influência tanto indígena quanto africana, essa forma de falar do dialeto caipira, por exemplo. Tanto o dialeto caipira falado aqui em Minas, quanto o dialeto caipira falado em São Paulo. Emendar as palavras, né, a Kelly trouxe que isso aí também é influência, né? Porque, por exemplo, se você pegar o português de Portugal, não é bem assim que funciona. Eles têm uma outra, eles não têm eles não comem o final das palavras. As emendas de palavras não são bem do jeito que a gente faz aqui, porque aí são outras influências, né? No português de Portugal. É no nosso português brasileiro que a gente tem bastante.
Emanuele, se levantou a mão, pode falar. Não, levantei. No caso, então, a gente vai poder fazer o vídeo com áudio ou com uma música no fundo. Isso. Só não pode ter corte, tá, Emanuele? Então, assim, pensa que é um filme de 1 minuto, que vocês vão ter que colocar lá o celular parado, ou a câmera, se vocês tiverem, mas acho que é mais provável todo mundo ter Vou celular. gravar o caos do café da manhã na minha casa. Isso. E aí você pode, talvez, colocar, por exemplo, alguém falou tapioca, que tem influência. A Talvez Letícia colocar... falou tapioca. Vou copiar, hein, Lê? Porque aí eu acho que você pode fazer um café da manhã só com elementos de influência africana e indígena. Eu tenho todos, né? Baiana, Bahia, axé, dengo, tudo, tá tudo envolvido. Pode deixar, que eu vivo ensinando para os meus filhos. Muita linguagem que a gente usa na Bahia que não tem aqui, para eles entenderem. Isso. Que tem uma influência bem forte, né? Principalmente, tanto de africano quanto de indígena, né? Porque eles são mineiros, não conhecem algumas palavras que a gente usava lá. Então, assim, eu sempre vou tentando falar para eles, ensinar para eles aprenderem a cultura, sabe? Mas Minas também tem umas palavras que a gente não entende, viu? Assim, quando eu vim de Rio Preto para cá, eu lembro que às vezes eu tinha que pedir para a pessoa repetir para mim, eu me explicar o que a pessoa estava falando, porque eu não conseguia entender. Repetir para que a pessoa estava me falando, eu fiz isso várias vezes. Porque esse dialeto que é falado aqui, aqui em Minas, o pessoal come muitas palavras. Então, assim, às vezes a pessoa falava uma frase inteira numa palavra. E aí eu ficava olhando meu assim. Meu marido conseguiu pegar um moçambicano que fala português de Portugal lá na UFA. Ele pegou o Ivo e ensinou mineirês para ele. O Ivo fala Nossa Senhora. O Ivo aprendeu a falar Nossa Senhora, o ai, ó o trem, vou fazer um trem. Gente. É muito engraçado o Ivo falando com português de Portugal, o sotaque de Minas. Os meus parentes são de lá, né? Aí eu brinquei com eles. Teve um parente meu que tentou falar igual brasileiro, né? Aí ele veio e falou assim: aí, você tá legal? Porque em português de Portugal eles pronunciam o L, né? A gente pronuncia o L final como U, né? Então a gente fala legal. Eles falam legal lá. E aí, para tentar falar assim: olha, eu falo brasileiro também, né? Aí eu falei assim: depende de qual brasileiro você tá falando, porque no Brasil tem vários brasileiros, várias formas de falar brasileiro. Aí eu comecei a fazer os sotaques, né? Mas é óbvio, né? Eu consigo fazer bem o sotaque de Minas, né? Porque eu já tô aqui há 12 anos e eu passei minha adolescência aqui também, né? Então o de Minas a gente domina. E o do interior de São Paulo, né? O de Rio Preto, que esse que a gente fala porta, mas Uberaba também pode falar porta, né? Então. Tatiane, eu recomendo que vocês façam as leituras, porque é uma forma de vocês aprimorarem um pouco o conhecimento de vocês. Mas se vocês estiverem com o tempo escasso, porque a gente sabe que às vezes vai ficando complicado a vida da gente, né? A videoaula já dá uma bela de uma ajudada, tá? Mas é importante vocês criarem esse hábito de fazer a leitura até para vocês aprimorarem a escrita de vocês, né? Porque a prática de leitura, ela potencializa a prática da escrita. Porque você vai, à medida que você vai vendo as palavras escritas, isso também melhora teu vocabulário, melhora a tua forma de organizar as frases, tá? Eu recomendo que vocês façam as leituras, mas se não for possível, pelo menos as videoaulas, tá? Kátia, pode, mas lembra que a câmera não pode fazer uma filmagem inteira de bando se você tiver autorização, mas lembra que a câmera tem que ficar parada, tá? Não pode ficar movimentando. Não sei se você vai num momento de celebração ou só do espaço, né? Pode ser do espaço, mas lembra que você vai ficar fazendo você tem que fazer alguma coisa acontecer na frente da câmera, né? Você não vai deixar a câmera parada 1 minuto filmando lá só o espaço, né? Tá, Yasmin trouxe aqui algumas palavras. O pessoal tem mais contribuição no chat, que eu acho que é legal vocês lerem, que o pessoal deu várias sugestões. Aí o Alexandre e a Daniela levantaram a mão. Eu não lembro quem levantou primeiro, gente. O Alexandre baixou a mão. Daniela, então só você. Não baixei ainda não, quero entender isso aí. Tá. Pode falar, então. Não, pode falar, Alexandre. Acho que você levantou primeiro. É que você tinha levantado, baixou e você levantou de novo. Aí depois a Daniela levantou. Eu vou ter que filmar uma parte, nem que seja 1 minuto. 1 minuto, mas você não pode mexer a câmera. Você tem que deixar a câmera parada, viu, Alexandre? Você trabalha na padaria ainda? Porque você trabalhava numa padaria, não era? Ou eu tô doido? Trabalho. Tenta buscar algum elemento na padaria que tem influência. O pão não, tá? O pão não tem. O pão é influência europeia. Mas outras coisas.
lá. Tenta, sabe, algum tipo de alimento que vocês utilizem, de repente focar isso, que tem a ver com o teu dia a dia. Pessoal, o ideal seria vocês buscarem coisas do dia a dia de vocês que tem essa influência, até para vocês verem quão próximo, né, as questões culturais históricas estão da gente. A gente acha que é super distante, mas não, a gente vivencia a influência todos os dias, né? Nos nomes das ruas, no nome da cidade, certo? Oi, Daniela. Pode falar, Daniela. Professor, boa noite. Pode Eu até coloquei aqui no chat, eu tenho alguns objetos que eu comprei numa viagem que a gente fez para Porto Seguro. E eles são objetos indígenas, sabe? E aí eu poderia. Aí como que eu faria? Eu filmo esses objetos, explico para que eles servem, é isso? Eu acho que Pode ser? você pode fazer o seguinte: como você tem que deixar o celular parado, que a ideia do Minuto Lumière não ter movimento de câmera, porque na época dos irmãos Lumière as câmeras eram muito pesadas, então não era possível ter essa movimentação. O que você pode fazer é você mostrar o objeto e sair do enquadramento, depois voltar no enquadramento e mostrar outro objeto, até dar 1 minuto. Mas escolhe, por exemplo, padrões artísticos diferentes ou formatos diferentes. Que objetos que você tem, por exemplo? Eu tenho. Eu até esqueci o nome, preciso pesquisar ele. Ele faz ele tem uma madeirinha, aí tem tipo aquelas cordinhas de varal antigas, sabe? E depois tem um outro objeto que é feito de papel, e aí ele roda e faz um barulho, sabe? Tá. Você pode, por exemplo, brincar com esses objetos, fazer os sons, sabe, produzir os sons. Porque eu vou mudar isso lá na comanda da atividade, eu vou permitir que vocês usem sons, porque como tem muita questão de vocabulário e tal, de repente vocês podem fazer as pronúncias para mostrar, colocar, por exemplo, 2 mineiros para conversar tem influência, né? Oi, Luciane, já pouco você já traz uma contribuição aí para nós. Queria. Gente, é só para mim que está cortando? Não, Não estava ouvindo, não. A Luciane cortou. É porque eu queria só fazer um comentário com vocês, que eu tenho um aniversário do meu filho hoje. E aí eu marquei das 7 às 8 aqui, e 8 horas eu estou indo para o jantar, então eu já estou ficando aflita, porque, desculpa, é porque vocês tinham me dito que era às 7 horas, e aí eu fiquei nessa história, e agora eu estou ficando aflita aqui, desculpa, tá? Não, desculpa, gente. Então, Luciano, peraí que eu já vou te apresentar. Aí, pessoal, as dúvidas a gente pode fazer o seguinte: depois que a Luciane falar, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. Combinado? Mas foi falta eu pensar, né? Podia ter feito isso depois da sua fala, mas deixa, viu, Luciane? Não liga não, porque a gente vai ficando meio lesado conforme a gente vai ficando mais idoso. Vai faltando, como diria a Xuxa, sabe? Falta. Não, se não tivesse o jantar, não teria problema nenhum. Mas é que eu estou com compromisso, só isso. É que tem umas temáticas que elas geram bastante discussão, né? A gente fica super empolgado. Bom, pessoal, então, primeiramente, gostaria muito de agradecer a oportunidade de a gente poder ouvir a Luciane, né? Foi uma indicação da Carmen, né, aluna aqui do nosso curso, e a Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é graduada em matemática pela UENG, graduada em pedagogia pela UENG também, e tem mestrado em educação pela UFO, e doutorado também em educação pela Unicamp. Ela realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra e, desde 2010, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Uberlândia, onde coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do Pontal, NEAB Pontal, e o Núcleo de Estudos de Pesquisa em Educação para Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas, que é exatamente a temática dessa disciplina nossa, viu, Luciane? Então, acho que vai ser uma contribuição importantíssima. Além disso, ela é membro da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e participa do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais. Tem experiência na área de educação, políticas públicas e formação docente, atuando principalmente com os seguintes temas: relações étnico-raciais, decolonização, políticas públicas antirracistas. Passo a palavra para você, Luciane. Desculpa ter empolgado tanto, tá? Desculpa mesmo. Nada. Eu peço um prazer desculpas, te ouvir, tá? Porque, assim, geralmente eu não marco nada quando eu tenho alguma atividade pessoal.
mas eu não podia negar o convite da Carmen e também do Luiz Gustavo, e aí tentei conciliar as duas coisas, acho que eu fiz loucura, mas tudo bem. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nessa noite. Eu acho muito importante a temática dessa disciplina. É uma temática que eu tenho caminhado com ela na minha vida pessoal, profissional, né? E então faz parte do meu ser, do meu viver. Então eu vou apresentar, vou tornar. Você tem que me tornar apresentadora, né? Eu acho que no Meet você consegue apresentar. Eu parei de apresentar, vê se você consegue. Porque no Meet geralmente é a RNP que dá esse problema, né? Mas deixa eu ver aqui. Vê se você consegue. Se não, deixa eu ver se. Tá, tô olhando aqui. Ah, tá. Tornar um espectador, não. Acho que você consegue. Porque os alunos, geralmente, Luciano, quando eles apresentam um seminário, eles conseguem compartilhar. Não aparece a opção para você? Do Tá compartilhamento? aparecendo, por isso que eu tô achando estranho, porque realmente quando a gente entra, ele já permite direto, né? Ó, Não eu te tô coloquei como encontrando. organizadora, vê se dá certo. Porque deveria aparecer mesmo, viu? A opção para você. Não apareceu para mim. Eu tô aqui procurando, talvez seja em outro lugar, mas não tá aparecendo em lugar Tá. nenhum. Ó, a gente compartilha aqui, aqui embaixo tem tipo uma. Sim, Tá vendo que tem uma mãozinha? Do lado da mãozinha tem sim, uma setinha para cima. sim. Então, tá sem Não, ela funcionalidade para tá você? aqui. Agora foi. Parece que agora Ah, vai dar. tá. Eu tinha clicado, ela não tinha aberto para mim. É porque eu acho que eu Agora. estava com o arquivo aberto. Aí, como eu Tá criei a bom. chamada, eu tinha que fechar. Acho que foi por isso. Pode ser. Pode ser. Bom, enquanto eu estou tentando aqui, lutando com as tecnologias, eu já queria agradecer muito o convite de vocês, principalmente o carinho da Carmen, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito legal com a gente no curso de formação. Ela tem desempenhado um papel muito importante conosco lá nessa formação. A gente tem no curso hoje mais de 500 pessoas. Já está saindo no fim, peraí. Informação docente, né? E acho que é muito importante a gente falar disso. Ai, peraí, vou sair, porque senão tira a graça do negócio, que ele está no final. Ele tem que estar no começo, peraí. Pronto, agora sim. Acho que vai dar certo. Deu, né? Para vocês está perfeito aí? Não está no modo de apresentação, tá como se a gente estivesse vendo o Google Apresentações. Para mim ele está em modo apresentação. Deixa eu... É que eu acho que você tem que compartilhar a janela, né? Acho que Eu na hora estou que você compartilha. compartilhando. Vou voltar, vou parar e vou começar de novo. Certo. Que aí eu acho que vai dar certo. Espera só um minuto. Espera aí. Engraçado. Ô Lu, eu que agradeço, viu, sua atenção conosco, aproveitando esse intervalo rapidinho aí. Eu agradeço demais, Carmen. Gratidão sempre, sempre, sempre. Eu acho que eu deveria contribuir até muito mais, está bem longe. É uma pessoa muito legal, eu gosto muito disso. E agora, gente, como é que tá aí? Ainda está como na tela do Google Apresentação. Não. Interessante, hoje está tudo errado. Você quer me mandar a apresentação, Luciane, lá que aí eu abro? Aqui, aí eu tento ver se compartilho. Estou tentando aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Se não der certo, eu te envio. Vou abrir o próprio. Vou colocar ele no PDF. Mas não, ele pode no PowerPoint também vai, não vai? Vai. Não tem necessidade de ser PDF. Peraí, deixa eu vou pegar o do PDF, que aí a gente tira essa dúvida também. Eita. Acho que eu também estou ansiosa demais, acho que é isso. As duas coisas, né?
o PDF, que aí... Estranho, sinceramente, nunca tinha acontecido desse jeito. Mas sempre tem a primeira, né? E eu também troquei de computador. O meu outro computador quebrou a tela. E aí eu tô com um computador novo, que eu tô aprendendo a lidar com ele agora também. Aí vira essa confusão. Mas vai dar certo. De qualquer forma, vai, tranquilo. eu vou te enviar também, que se não der aqui, você já vai estar com ele. Tá. Gente, hoje realmente não é o nosso dia. Mas daqui a pouco vai dar certo. Bom, vou tentar já. Já te enviei também, que se não der certo, você também já vai estar com a... Certinho, Luciane, tranquilo. Você mandou pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Bom, agora é abrir. Vamos ver agora se eu consigo compartilhar com o PDF. E agora, gente? Modo apresentação ou não? Não, Lu, mas eu consegui. Quer que eu compartilhe? E aí... Quero. Não deu o meu, né? Não. Mas Tá eu bom. compartilho aqui, aí... Ai, deixa eu... Bom, enquanto o Luiz Gustavo vai organizando, eu já vou começando a falar que a gente vai caminhando. Quando eu recebi o convite da Carmen para estar nessa participação na disciplina, eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para vocês, que pudesse acrescentar no que vocês estão trabalhando, na forma como vocês estão trabalhando dentro da disciplina. E aí, eu fiz há poucos dias, em novembro, essa mesma fala com advogados, com a OAB. Por que com a OAB? A OAB está despertando para a discussão sobre relações étnico-raciais, e aí os advogados, as advogadas pediram ajuda para iniciar a discussão. O que eles poderiam fazer para começar o debate sobre relações étnico-raciais? E aí eu falei, olha, tem algumas coisas que são fundantes. Então, esses conceitos fundantes são importantíssimos para que a gente possa tentar entender a realidade atual e, ao mesmo tempo, intervir nessa realidade, tentando fazer uma prática antirracista, né? E aí, então, eu estou trazendo alguns conceitos para trabalhar, e, além desses conceitos, algumas sugestões de leituras que vão poder ajudar vocês a continuar a mergulhar mais na temática, né? Porque aqui o tempo e o formato não permite que a gente mergulhe bastante. Então, eu sou do NEABI, sou do NEPERI, mas também trabalho com essas questões dentro do Secamp Sudeste. Então, eu estou tentando levar a temática étnico-racial para vários lugares. E aí, para começar a conversa, eu vou falar uma frase que vocês já devem ter ouvido falar em vários lugares da vida de vocês, né? Podemos ir. Nossos passos, eles vêm de longe.
o que essa frase de uma feminista negra quer dizer? Nossos passos vêm de longe. Quer dizer que a gente não está aqui hoje, nenhum de nós estamos aqui hoje sem uma herança que veio antes da gente, sem interferências da nossa formação que veio antes da gente, e por isso os nossos passos vêm de longe. Os nossos passos que garantiram a continuidade do saber afro-brasileiro hoje. Não foram os livros, não foram os cadernos, foi a partir da oralidade que os nossos passos foram preservados. Então, quando nós falamos de Teresa Benguela, pode ir, Luísa? Quando nós falamos de Teresa Benguela, Dandara de Palmares, nós estamos falando de um monte de mulheres e homens negros que tiveram suas lutas invisibilizadas num país que só fala de heróis bandeirantes, por exemplo, né? Nós vamos aqui em Minas, São Paulo, a gente vê falar das entradas para a colonização, e aí, a partir disso, as grandes entradas, as bandeiras, né? As entradas dos bandeirantes para o interior do Brasil. Então, essa fala, essa história, ela vai contar uma história única, e é o que a gente hoje vive nas nossas vidas, né? A gente não sabe quem foi Dandara, não sabe quem foi Teresa, não sabe quem foi um monte de pessoas, homens e mulheres negras, que tiveram a influência para que influência política, influência econômica, influência social, para que o nosso país estivesse aqui hoje. Então, eu referencio hoje 2 mulheres negras que me ajudaram a chegar onde estou hoje, né? De onde os meus passos vieram. Mas também não posso deixar, pode ir, Luiz, eu não posso deixar também de falar das outras mulheres que me compõem hoje, né? E aí eu trago a minha mãe, a minha irmã, que são mulheres que têm me dado o alicerce da minha vida. É claro que eu estou trazendo as 2, mas que tem outras, como minha tia, minha avó, que são mulheres que costuraram a vida com fios de ferro. Conceição Evaristo é uma escritora negra renomada internacionalmente, com produção de literatura renomada no Brasil e fora do Brasil. Ela vai dizer que as mães, as mulheres, costuram a vida com fios de ferro. O que ela está querendo dizer? Ela está dizendo justamente dessa força de resistência, dessa força de luta, que, mesmo contra tudo e contra todos, contra um país racista, se estrutura suas famílias, organiza sua forma de viver, e, por isso, nossos passos vêm de longe. Então, nós não podemos dizer que nossos passos vêm de longe, seja só uma frase, mas esses passos vêm de longe realmente é a história ancestral que nos dá a formação identitária. Então, cada um aqui for olhar na sua árvore genealógica e entender a partir da sua árvore genealógica o que o trouxe até esse momento, então você vai entender que a sua história é feita por outras histórias. Não existe uma história única, né? Bom, e aí, seguindo, desses passos vêm de longe, meus passos também estão guiando outros passos, né? E aí estão os meus filhos, toda a família tem uma praga flamenguista, né? Que em casa eu tenho um flamenguista. Então, os meus filhos, meus netos, e ainda estou esperando a minha terceira neta, que vai vir agora, chega em abril, a Sofia, para aumentar esse rol aí de pessoas que são muito importantes para a minha vida e para a minha formação, que eu gostaria muito que vocês conhecessem antes da gente conhecer outros autores que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? Então, essa é a minha família, essas são as pessoas que me fazem, que me marcam e que fazem com que eu me mova contra o racismo, para que eu não veja meu neto, Rian, esse pequenininho aí, bem pequenininho, que hoje vai completar 2 anos daqui 2 meses, e o Rian passar pelas mesmas coisas que eu passei, que os meus filhos passaram, e que
o que a gente tem que fazer é lutar para que isso acabe, né? Então, é essa a minha família. Bom, seguindo, né? Vou trazer de novo a Conceição Evaristo para a nossa conversa, porque a Conceição Evaristo vai falar de escrevivência. É um conceito muito importante para nós que estamos trabalhando na luta antirracista. Quando nós estamos falando de escrevivência, nós estamos falando dessa vida construída a partir das nossas histórias reais, histórias de vida. E então ela vai dizer que as nossas escrevivências não podem ser lidas como histórias para ninar da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Então, a Conceição Evaristo vai trazer o que é a pitada necessária para a gente entender como o processo de escravização fez com que uma população inteira fosse marcada por questões fenotípicas. Então, o processo de escravização, a escravização, torna o ser humano, negro ou negra, em animais, em peças. E, no processo de escravização, tira da população negra a humanidade. Mas essa humanidade ela é tirada e, ao mesmo tempo, ela resiste. E aí resiste a partir da oralidade. Então, como era que, por exemplo, dentro de uma senzala, uma mãe poderia ensinar ao seu filho, sua filha, seus saberes? Era a partir da música, do canto, dos versos, das cantigas e das histórias. Então, essas histórias, essas escrevivências é que devem nos marcar. E aí, gente, a grande dificuldade que a gente tem para buscar as nossas escrevivências foi o processo do eurocentrismo que nós passamos. A história do poder europeu invisibilizou, apagou muito da história dos outros, e aí incluindo tanto indígenas quanto a população afro-brasileira. E aí, quando o professor Luiz está falando aí, olha, gente, vocês nem imaginam o quanto de contribuições existem no nosso meio, nesse momento, né? Então, justamente porque todo o processo de invisibilização fez com que a gente não percebesse ou não entendesse que a escrevivência, que o conhecimento da população negra e africana são saberes. E aí essa invisibilização, essa inferiorização coloca isso como folclórico, como algo que não compõe, não é digno de compor o recorte que vai estar no currículo, na grade curricular. Né? Então, a Conceição Evaristo, a partir das suas ficções, das suas histórias, romances, crônicas, ela vai chamar de escrevivência. Nós precisamos reviver essa escrevivência. E revivendo as escrevivências, nós vamos estar fazendo a luta contra o sonho injusto da Casa Grande. Injusto a partir do processo de escravização, injusto a partir do genocídio da população indígena, injusta na forma como ela se organizou a sociedade brasileira, desde os seus primórdios do período colonial. Bom, podemos seguir. Então, a contribuição da Conceição Evaristo vai chamar a nossa atenção para perceber outras questões. E aí eu trago umas imagens. Hoje nós vivemos o mundo da imagem, né, gente? Toda hora alguém está postando uma imagem no Insta, toda hora alguém está fazendo uma atividade que é ligada à imagem. Vocês vão fazer atividades ligadas à imagem, né? Então, a imagem, ela está ligada a representações, não é? Então, olha, olhando essas imagens, de onde vocês poderiam pensar que seriam essas cidades? Essas cidades são cidades africanas. São cidades de África, do continente africano. Quando a gente vê imagem de girafa, leão, menino passando fome, caveirinha de crianças anêmicas, a gente, na hora, liga que é uma imagem de África. Por quê?
Porque as imagens que circulam na mídia, elas reproduzem o racismo que o próprio processo de escravização construiu. É de ligar a África e os saberes africanos a algo que seja primitivo, que seja falta de conhecimento, que seja de doença. E aqui, quando você olha uma cidade dessa, você não vai imaginar de primeira que é um continente africano, né? Então, vamos seguir. Então, essas cidades são africanas, estão na Nigéria, no Congo, em Angola. Elas estão lá, podem ser visitadas, inclusive, a gente fazer turismo em África. Está todo mundo falando de ir para Dubai? Vamos visitar Angola, Luanda, Lagos, cidades que têm praias maravilhosas, paradisíacas, tanto quanto as praias existentes em outros países. Então, gente, para surpresa, para encantamento, essas imagens são imagens africanas. Então, nós precisamos olhar para essas imagens para decolonizar. Podemos seguir, Luiz? Então, essas imagens estão ligadas à África, estão ligadas à produção, à indústria, à agricultura, à mineração, a conhecimentos que foram construídos em África antes de colonização. Já existiam lá, antes da colonização. E ninguém conta isso para a gente. Ninguém conta. Por quê? Esses saberes são apropriados por outras comunidades. E aí fica difícil, por exemplo, pensar que a construção daquelas pirâmides elas foram feitas em África, porque a gente acha que Egito não é África. A gente desloca, né? Porque não, como que aquele povo, né? Aquele povo negro, que a gente denominou de não humano, fez com que eles se tornassem peças. Como esse povo construiu aquilo tudo que existe até hoje, que está lá até hoje. Inclusive, há aí várias teorias dizendo que são extraterrestres, porque não é possível que aquele povo fez aquela pirâmide, né? Então, esse povo que vocês estão vendo aí, essas imagens que vocês estão vendo aí, são as imagens que a gente quer ver socializadas nos nossos livros didáticos, socializadas nos murais espalhados pelas escolas, socializados nos instas, nos chats, nos podcasts, em todos os lugares, para as pessoas entenderem que África não é esse lugar primitivo que querem colocar. E que os saberes afro-brasileiros, afrodiaspóricos, não são saberes primitivos. A gente precisa desconstruir esse primeiro mito, o mito da primitividade. Vamos seguindo, então. Falamos de imagem, né? E aí eu trago Lélia Gonzalez, né? Lélia, mineira brasileira. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. O que é folclorizar? É inferiorizar. Falar, isso aí é uma lenda, isso não é conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu lembrei da lenda agora, que a gente estava conversando sobre um chá. Falando de um chá para dormir melhor, né? E aí, a gente conversando que as nossas vós faziam chá de erva cidreira e erva doce, e a gente tomava esse chá para dormir, e a gente dormia. Aí a empresa, a farmacêutica, vem, pega os compostos desse chá, transforma em cápsulas que são viciantes, e nos colocam nesse lugar. Então, quer dizer, o conhecimento, o saber folclorizado vai dizer assim, aquele chazinho não melhora nada. Aquele chazinho não cura. Então, isso é folclorizar. Isso é deixar o saber em um outro lugar, que não é um lugar de conhecimento, não é um lugar de ciência. E isso é ciência, gente. Isso é conhecimento. E aí, tudo isso tem uma raiz que é científica. E muitas vezes tomam posse desse conhecimento e industrializam, pasteurizam, né?
o Nego Bispo vai falar, esse conhecimento colocado aqui é o conhecimento que nós temos no quilombo, é o conhecimento que nós temos nas aldeias. E por que agora estão achando que isso surgiu do nada? E o exemplo que ele dá, por exemplo, é da ecologia, né? Da preocupação com o planeta Terra. A gente sabe que o capitalismo, o imperialismo provocou e tem provocado a destruição do planeta. E aí, se nós estivéssemos em uma outra matriz, numa matriz que fosse uma cultura africana ou indígena, com certeza esse meio ambiente não estaria nessa situação. Porque tanto para indígenas quanto para afro-brasileiros, africanos, a terra é mãe, a terra é berço. A terra, os animais, as plantas, todos esses saberes estão aqui e a gente pode usá-los, mas não abusá-los. E esse abusar, ele vem de uma cultura que está ligada ao capitalismo eurocêntrico, não é? E principalmente ao imperialismo, que hoje, além de Europa, a América do Norte também se configura nesse contexto, não é? Bom, vamos seguir então. Já conhecemos Lélia também. E aí, então, a colonização ela vai trazer os conceitos ligados à estrutura biológica como inferior. E isso, gente, enquadra tudo que não esteja no padrão branco. Branco. Então, tudo que não estiver dentro desse padrão branco, masculino e cristão, é tido como algo abominável, algo inferior. E aí, isso é mote para a criação do machismo, é mote para a criação da homofobia, é mote para a criação de todas as bias que a gente sabe que tem provocado hoje, no tempo atual, tantas formas de agressões físicas, psicológicas, e levando as pessoas ao confronto do eu e o outro, de entender, de tentar entender, então, que eu não sou igual, então, por isso, esse outro eu repudio e ele é inferior a mim, né? Então, a colonização deixa essas marcas, elas estão hoje, a gente chama, e aí eu estou trazendo aqui Aníbal Quijano, que é outro que eu aconselho vocês a fazerem leitura. Quijano, Maldonado Torres, eles vão falar de uma coisa que a gente chama de decolonialidade. O que é essa decolonialidade? Se nós não vivemos um período colonial mais, nós tivemos independência desses países, o que é ser pós-colonial? O pós-colonial é as marcas do período colonial que perduram no tempo atual. Então, essas marcas são colonialidades. E essas marcas estão aqui, presentes hoje. Estão presentes na nossa fala, de achar que comprar um tênis não sei o que lá dos Estados Unidos é melhor que comprar um que foi fabricado aqui no Brasil. Porque, para nós, o que é nosso é inferior ao que é do outro. Então, essa colonialidade está aqui, presente nas nossas vidas atuais. E a gente precisa pensar, então, no pós-colonial. Nós precisamos pensar, então, em como combater esses preceitos coloniais que perduram até hoje, né? E aí, Quijano, Maldonado Torres, eles vão elaborar o conceito de decolonial. Nós temos que ser decoloniais. Se eu sou antirracista, antimachista, anti-homofóbico, então eu estou sendo anti tudo que está numa matriz colonial. Então, eu tenho que ser pós-colonial. E sendo pós-colonial, eu sou decolonial. Então, a minha fala aqui com vocês hoje é totalmente decolonial. E nós vamos chegar no ponto que eu acho que eu estou passando para uma outra fase na minha vida que eu gostaria e vou apresentar para vocês. Ponto. Então, podemos seguir, Luiz, por favor. Então, se nós estamos nesse lugar, a gente precisa ler autores que são da América Latina, que são negros, que são indígenas, e que precisam contar para a gente sobre como eles veem a filosofia
decolonial. Porque a gente lê o clássico, vamos lá, ler Platão, ler Aristóteles, ler todo mundo, ótimo, beleza, nós precisamos entender disso também. Mas nós precisamos de uma outra base, que está em outro lugar, que não está nesses clássicos racistas. Nós precisamos buscar outros clássicos e construir outros clássicos, né? E aí eu estou indicando Aníbal Quijano, Maldonado Torres, Carlos Moore, que são pessoas que estão discutindo esse pós-colonial. Eles estão discutindo como combater essas mazelas da nossa sociedade de uma forma muito contundente, filosoficamente. É outra base de discussão, não é? Bom, vamos seguir então, mais um pouco. Eurocentrismo. Europa como centro de tudo, como dona da verdade, como a estrutura do conhecimento. Gente, isso é uma coisa que todo mundo aqui vai saber, se a gente falar assim, nossa, vamos fazer uma festa chique. Ah, então tá, na escola, né? Vamos chamar então a orquestra, o balé. Ah, não, aí alguém fala assim, não, vamos chamar a congada, vamos chamar a capoeira? Ah, não, isso é muito ralé. Está vendo o nível da história? Então, nós colocamos um saber que não é nosso como centro, tiramos o que é nosso e colocamos como inferior. Então, esse eurocentrismo, ele deixou marcas extremas, tão extremas, que a gente acha natural. A gente acha natural hierarquizar esses saberes. E hierarquizar esses conhecimentos. Então, se uma festa é muito chique, ela vai chamar uma orquestra, e não vai chamar uma orquestra de viola, que é nossa, regional. Então, para ser decolonial, para combater o racismo, para combater o machismo, nós precisamos virar a nossa chave da nossa cabeça. Porque isso está em nós. Está em nós, população geral. Não é só nas pessoas brancas. Está em todos nós. E a gente precisa combater isso. Nós precisamos combater a verdade única, homogênea. Não existe uma verdade. Existem verdades, porque essas verdades são vistas de lados diferentes do próprio problema. Se eu olho para um lugar com a minha visão, com a minha história de vida, com a minha escrevivência, eu vou encontrar soluções diferentes de vocês, que têm outra vivência, que têm outra forma de ver o mundo. Então, se a gente tiver a humildade de entender o que o outro está dizendo, a gente poderia chegar em soluções muito mais primorosas, muito mais assertivas. Mas a gente ainda não chegou nesse nível de evolução. Ainda estamos aquém disso, né? Então, eurocentrismo. Vamos ler sobre eurocentrismo. Quem que a gente pode ler? O que eu estou indicando? Frantz Fanon. Frantz Fanon, ele está na academia francesa, contudo, ele é haitiano. E ele escreve a partir da perspectiva... Gente, a gente lê os textos, esse Pele Negras, Máscaras Brancas, a gente lê, parece que está falando do Brasil. Ele está falando do Haiti. E a gente acha... Não, na hora que você vai lendo, você vai falando, nossa, isso acontece aqui. Esse cara está falando do Brasil, gente. E não é do Brasil. Mas nos cabe como uma luva as falas de Frantz Fanon. Frantz Fanon é uma leitura para todo mundo que quer ser antirracista. Ele vai falar das perspectivas que todos os negros tentam vestir uma máscara branca para ser aceito na sociedade, para ter ascensão social, para ser respeitado. Porque é muito simples. Ontem mesmo eu estava dando esse exemplo na sala. Eu estava dando aula e passou uma menina da limpeza e todo mundo... A gente estava dentro da sala de aula, né? A menina da limpeza passou, ela me olhou, é novata, né? Ela me olhou e eu falei boa noite. Eu estava dando aula e parei a aula e falei boa noite para ela, né? E aí todo mundo me olhou assim com a cara, mas por que você parou para falar, né? Eu falei, olha, gente, por que vocês estão me olhando espantados assim, né? Porque é muito comum ver uma mulher negra na limpeza da universidade. Mas é muito difícil
ver uma mulher negra professora doutora de uma universidade. Então, a gente tem que saber respeitar este lugar e fazer com que as pessoas também vejam a possibilidade de estar naquele lugar. Ela pensar, eu posso também estar ali. Eu quero também estar ali. Porque é um lugar diferente daquele que foi predestinado pelo racismo para a nossa população. Foi predestinado pelo racismo e pela escravização os lugares mais subalternos, os lugares de prisão, de analfabetismo, de sem teto, de sem médico, para a população negra, para a população indígena. Tanto é que a gente for observar, no período pandêmico, quem mais morreu foram a população negra e a população indígena. Os dados que estão sendo revelados hoje estão deixando a gente de queixo caído, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo de genocídio durante a pandemia para a população negra e para a população indígena. Então, essas coisas afetam diretamente a nós. Bom, Lélia Gonzalez, aconselho que todo mundo conheça Lélia. Lélia é prata da casa, a gente precisa ler, precisa conhecer, porque ela fala daqui, né? E ela vai falar do lugar de negro. Qual que é o lugar de negro, né? E outra, vou até sugerir outra, que aí na hora que eu falo do lugar de negro, a gente não tem que pensar a questão racial só a partir da população negra e da população indígena. A gente tem que pensar nos brancos também que estão nessa luta. E aí, o lugar da branquitude tem que ser questionado, né? Acho que eu pus branquitude aí em algum lugar, depois eu vejo. Mas, de qualquer jeito, eu quero que eu lembrei da Cida Bento, que é uma autora que vale a pena vocês conhecerem. E ela tem um órgão que se chama CERT, C-E-E-R-T. Vocês podem seguir em todas as redes sociais, que tem material belíssimo, que vai poder ajudar vocês a até desenvolver os trabalhos que vocês estão fazendo. Bom, então vamos seguir. Mais um pouquinho dos nossos passos. Tá vendo? A Cida tá aí. Volta só um pouquinho. Passou a Cida. Não, vai. Pacto da Branquitude. E Tornar-se Negro, da Neuza Souza Santos Souza. Olha, gente, esses dois também, essas duas mulheres são maravilhosas. Vale a pena ler. Essa da Cida foi que eu falei para vocês do CERT, né? E a Neuza Santos Souza, ela vai falar do Tornar-se Negro, que é uma forma de reconhecer identitariamente. Eu posso ter a minha pele retinta, cabelo crespo, nariz chato, lábios grossos, com todos os traços fenotípicos e não me achar negra. Porque ser negra ou ser branca é uma construção social, mas ela passa também pela formação identitária. Então, eu tenho que ser, eu tenho que me tornar, eu tenho que entender que eu sou negra, para que eu possa entender o meu lugar no mundo, né? Aí ela vai falar tornar-se negro. Isso é muito interessante. Bom, seguindo, o mito da democracia racial, que é a grande pedra no caminho do combate ao racismo. Por quê? Porque no Brasil, a gente, desde da escrita de Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala, ele disse, olha, aqui tudo é harmônico, não tem nenhuma guerra, é uma relação super tranquila entre senhores e escravizados. Pronto, não sei onde que ele olhou isso, né? Porque ele olhou com óculos cor-de-rosa para a realidade brasileira. Nós sabemos que nem no período de colônia, nem hoje, aqui no Brasil, seria uma democracia racial. Os dados de todos os censos, de todas as tabelas do IBGE, de todos os observatórios, vão dizer que há um desnivelamento na nossa população, onde poucas pessoas concentram a renda. Pouquíssimas pessoas no Brasil são ricas, mas são muito ricas. Enquanto a grande maioria da pirâmide, a grande maioria, é pobre. E na situação de pobreza, há conflito, porque todo mundo quer ter o bem, todo mundo quer adquirir alguma coisa. Então, quem tem, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quem tem uma criança, sempre quer dar para essa criança, por exemplo, uma alimentação saudável, balanceada. E você vai lá comprar 1 quilo de carne? Não, 1 quilo de banana.
que a gente tinha essa frase, preço de banana, né? Achar que tudo que era barato era preço de banana. Hoje, 1 quilo de banana está R$15. Que família que ganha salário mínimo que pode comprar 1 quilo de banana? Então, essas situações dessa desigualdade está posta. O conflito está posto. E o conflito social, ele está aliado ao racial. Porque a população negra é a população que está ali, marginalizada, a grande maioria marginalizada. Então, não sei de onde ele tirou essa coisa do mito da democracia racial, mas ela persiste, porque quando você pergunta, inclusive uma pesquisa que foi feita recentemente, replicando uma pesquisa que foi feita na década de 70. Então, eu pergunto lá para a pessoa, ô camarada, você sabe se existe racismo no Brasil? A pessoa, sim, existe. Ah, então, você conhece alguém racista? Não, não conheço. Então, quer dizer, existe o racismo, mas é um fantasma, porque não existe quem faz o ato racista. Tanto é que é tão difícil penalizar o racismo como crime ou como injúria, sei lá, de qualquer uma das formas punitivas que ela tenha, né? Então, achar que está tudo muito bem, que não tem conflito social, que está tudo maravilhoso, né? Então, isso aí criou para nós um grande empecilho de combate ao racismo, porque as pessoas acham que está tudo bem, né? Bom, e aí, o que a gente tem que ler, né? Rasenbaum, que ele traz números, Rasenbaum traz escrita de números. Olha, eu olhei para o censo, vi isso. O cara é muito bom nessa questão numérica. Vale a pena, para quem gosta de pesquisa quantitativa, olhar o trabalho do Rasenbaum. Bom, e seguindo, então, outras sugestões, né? A ideologia do branqueamento. Ideologia do branqueamento como nós pensamos que tudo que está ligado à questão do negro é inferior, a gente quer chegar no padrão para ser bonita, para ser bela, para ser aceita, né? Isso eu estou falando aqui o exemplo de mulher, né? E aí, então, eu vou alisar meu cabelo, porque um cabelo crespo não seria, graças a Deus, está bem mudado, né? A gente está vendo aí os blacks todos empoderados, né? Mas quantas e quantas mulheres passaram por processo de alisamento com ferro quente? Vocês imaginam isso? Acho que vocês são muito jovens para saber o que é isso. Um pente mesmo, um pente, só que ele é feito de ferro. E coloca no fogo, no fogão, e aí ele fica vermelho, de tão quente que ele está, e aí vem no cabelo, sai fumaça. Para que essa tortura? Para chegar no mito, na ideologia do branqueamento. Para que essa tortura? Para ser aceita pela sociedade, que é uma sociedade racista, né? E a sociedade que não aceita. Bom, aí vem logo um movimento contrapondo a isso, né? Contra-colonial. O movimento Black Power, solte seu cabelo. E aí a moçada hoje, que graças a Deus, já aceita isso, coloca dread, coloca trança, coloca tudo e se enfeita, e fica lindo, né? Inclusive, ainda não é aceito em todos os lugares. A gente tem uma advogada negra aqui, que chegou de black para uma audiência e foi solicitado que ela prendesse o cabelo. Hoje, na atualidade. Então, quer dizer, essa ideologia do branqueamento ainda persiste entre nós. Ainda persiste. Bom, vamos ler, então, algumas coisas para melhorar essa coisa do branqueamento. Podemos ir, Luiz? Então, rediscutindo a mestiçagem. Esse é do Kabengele Munanga, é um africano que mora no Brasil há 1000 anos, coitado. Ele estudou profundamente, né, as relações raciais do Brasil e é uma pessoa maravilhosa. Esse livro tem ele gratuito, aí vocês vão encontrar ele gratuito pesquisando pela internet. O Espetáculo da Raça, da Lilian Schwartz, em que ela vai dizer, né, dessa coisa toda dos tons, né? 1000 tons de pele, né? E aí, quanto mais próximo da branquitude, a pessoa é menos racializada e, consequentemente, sofre menos
os ataques racistas, né? Quanto mais longe dessa linha, mais perto do fenotípico africano, mais ela é discriminada, mais... Tanto é que, gente, que uma batida de um policial, se tiver um grupo que tenha negros e brancos, ele vai no negro. A pessoa branca vai passar ilesa, né? Bom, então vamos seguindo. E, então, essa ideologia, racismo estrutural. Pronto. Racismo estrutural é o que está na moda, que todo mundo está falando, mas a gente precisa entender o que é isso. A gente não pode ficar no vazio dos conceitos. Não pode, gente. É outra cilada que eu acho que a gente está enfrentando. O vazio do conceito. Então, a pessoa fala, não, isso aí é racismo estrutural. Aí você fala, mas o que é racismo estrutural, então? O racismo estrutural, ele tem 3 características. A histórica, a cultural e a interpessoal. Ela é histórica porque ela é oriunda da escravização, do mito da democracia racial. Ela é cultural por conta do eurocentrismo, da gente achar que tudo bonito está lá nos padrões europeus e não no nosso padrão. E ela é interpessoal porque ela é hierarquizante. Nas nossas relações interpessoais, se tiver um exemplo, né? Se tiver uma chamada para um trabalho, chegarem pessoas com o mesmo currículo, mesma idade, mesma experiência, negros e brancos, a grande maioria convoca o branco em detrimento do negro. Então, há uma hierarquização, que isso vai repercutir na vida, claro, social das pessoas. Então, os cargos de chefia são ocupados por brancos, os cargos de melhor salário são ocupados por brancos, e nessa relação, a nossa cultura vai ficando subalternizada. E é estrutural porque ela está em todos os setores da sociedade. Ela está na saúde, ela está na educação, ela está na habitação, ela está na agricultura, ela está em todo lugar. Né? É uma coisa que parece que é o ar que a gente respira, porque está em tantos os lugares que a gente, às vezes, nem sabe como que esse racismo está naquele lugar. Como que ele chegou ali, né? Então, racismo estrutural é um conceito cunhado pelo nosso ministro Silvio Almeida e que está, assim, hoje em voga. Acho que a ascensão dele para o ministério colocou mais em voga ainda o conceito que ele criou. Bom, vamos seguir, então. Essa frase é dele, né? O fato de parte expressiva da sociedade considerar ofensas raciais como piadas, como parte de um suposto espírito irreverente que graça na cultura popular em virtude da democracia racial, chiqueza, é o tipo de argumento necessário para que o judiciário e o sistema de justiça em geral resistam em reconhecer os casos de racismo e que considerem racionalmente neutros. Então, quanto mais a gente achar que é uma brincadeira, que é uma piada, que a gente não denunciar, mais vai ficar no lugar do não existente. E aí o Silvio Almeida vai dar essa indicação. Denunciem. Denunciem. Está na sala de aula, está acontecendo um caso de racismo? Trabalhem. Chame o debate, porque o conflito racial já existe. É muita ignorância da gente achar que não tem que tocar no assunto, porque vai gerar conflito. O conflito já existiu desde quando foram em África sequestrar as pessoas lá, desde quando entraram nas aldeias e mataram os índios. Então, o conflito já existe, não fomos nós que criamos esse conflito. O conflito já está posto. O que a gente tem que fazer é debater sobre isso. E aí, gente, eu vou ser sincera para vocês. Não existe forma de debater sobre isso se a gente não estudar, se a gente não ler. A gente tem que ter respaldo teórico para fazer a nossa prática transformadora. Eu não posso fazer nada sem estudar o que eu vou fazer. Porque senão nós vamos ficar num lugar do folclorizado. Fazer por fazer. Não fazer com sentido transformador, né, que a gente espera que tenha. Bom, seguindo então. Aí tá, né? Luiz já mostrou o dele, de carteirinha. E eu acho que vocês também deveriam ler o do Adilson, que ele vai falar desse recreativo, das piadinhas. Acho que vale a pena essa dupla aí, né?
Silvia Almeida e o Adilson Moreira, que são 2 autores muito importantes para esse debate. Bom, vamos seguir. E aí, vou trazer a Nilma Lino Gomes, mineira, gente boa, né? A gente fala que todo mineiro é gente boa. Gente boa. A Nilma, ela vai trazer o debate sobre como o movimento negro, desde do navio negreiro, se organiza como um movimento educador, transformador e emancipador. E aí ela vai dizer, olha, o movimento negro cria estratégias para resistência, para preservação do saber e para lutar contra o racismo. E eu concordo com ela que seja muito importante a participação do movimento negro. E aí, gente, estreitar os laços com o movimento negro. Participar das atividades do movimento negro. Trazer o movimento negro para dentro da escola, para que as crianças possam conviver com o movimento negro. E aí eu estou falando dos diversos movimentos negros. Na nossa região, a gente tem alguns marcantes, que agora nós estamos na Folia de Reis. Folia de Reis, congada, capoeira, religião de matriz africana, trazer dança afro, trazer essas questões para dentro da escola. E aí eu faço outro alerta, não só no 20 de novembro. O 20 de novembro é um espaço privilegiado, sim, mas nós temos que trabalhar essas questões durante o ano todo. Se eu vou contar uma historinha para as crianças, eu escolho uma história que tenha personagem protagonista negro. Eu estou trabalhando questão racial, porque eu estou questionando o lugar da branquitude. Não, nem toda princesa é branca. A África tinha princesa e tem princesas negras. Nem todo anjo é branquinho, do cabelo enroladinho, loiro. Vamos criar o anjinho negro, do cabelinho enroladinho, crespo? Então, é trabalhar essas questões durante o ano todo. E chegar no 20 de novembro, sim, aí é a hora do jogar confete, aleluia, amém. Porque aí é o dia da discussão ser plena, né? Uma grande conquista, 20 de novembro, feriado nacional. Se não colocarem no calendário, briguem. Porque é outra coisa, a gente está tendo que fazer valer. Então, 20 de novembro é feriado nacional, por favor, coloque no nosso calendário da escola. Coloque aí que a gente tem 20 de novembro como dia. Por que a gente está falando isso? Tem tanto canária como dia de feriado nacional que a gente tem que tirar um dia para consagrar os subalternos, os invisibilizados. E o 20 de novembro é um desses dias, tá? Bom, seguindo então, ações afirmativas. Olha, para vocês verem o tanto que a lei já tem, não sei se é 18, agora foi revisada agora. 10 anos. 10 anos ela iria ser revisada. Tem 10 anos que nós estamos em processo de ações afirmativas. E até hoje tem gente dizendo que é contra a ação afirmativa. Gente, nós não estamos perguntando para ninguém mais se ele é contra ou a favor. A ação afirmativa é fato. O que nós estamos agora questionando é como efetivar essa ação afirmativa para que ela realmente chegue a quem precise, realmente chegue e transforme a sociedade brasileira para ser mais diversa. É como fazer com que essa ação afirmativa seja eficiente e que ela seja transformadora. Os dados desses 10 anos de implementação de políticas de ações afirmativas têm dito que a universidade tem transformado, que a sociedade tem transformado. Tem dito que os resultados de alunos cotistas têm sido muito além da média do normal. Que os resultados e que a atuação desses profissionais nas suas áreas tem sido revolucionária. Por que revolucionária? Ele está em outra matriz, que não é eurocêntrica. Ele tem outros saberes que não são os eurocêntricos. E aí a gente precisa, então, diversificar, meu povo. A gente precisa diversificar em todos os espaços. Então, vida longa às ações afirmativas. A gente sabe agora que ela já foi aprovada, né? Já vai, nós vamos ter mais anos
se não me engano, mais 10 anos de ações afirmativas, e isso é muito importante para a transformação da sociedade brasileira. Não vai resolver o subdesenvolvimento do nosso país sem resolver as desigualdades raciais e étnicas, sem voltar ao passado e olhar a dívida com a população negra e a população indígena. Né? Bom, vamos seguir. Está acabando, viu, gente? Então, eu trago a Nilma, ela falando sobre cotas. Não tem jeito de discutir nada nesse mundo, nesse Brasil, sem passar por gênero e raça. Esses dois elementos são prioritários para tudo que a gente for discutir na nossa vida. Então, vocês estão aí planejando gravar vídeo, já pensem como gravar um vídeo que possa discutir a questão da raça e de gêneros junto, trazendo a questão africana, indígena, junto com o debate sobre mulheres, sobre LGBTs, tudo isso dentro de um debate único. E aí, isso a gente chama de interseccionalidade, que é um que eu nem coloquei aqui, mas que seria interessante vocês também olharem, né? Interseccionalidade é importante, porque ela vai dizer que há pontos de convergências entre as lutas. Então, tem muita coisa que o LGBT está lutando, que nós também, negros, estamos. Isso pode ser ponto de junção. Isso pode ser ponto de transformação, né? Então, ser interseccional é muito importante. Bom, seguindo, Luiz. Não deixe que nada, nem ninguém viole os direitos fundamentais para que você viva uma vida com dignidade. Nossos direitos foram violados por muito tempo. A gente precisa achar formas de fazê-los valer, fazê-los serem parte da nossa vida, né? Bom, isso é Beatriz Nascimento, outra mulher que eu não tinha falado. A Beatriz também é brasileira, né? E a gente precisa voltar nessas pessoas, entender o que elas estão dizendo. Bom, seguindo. Decolonizar. Isso é decolonizar. É trazer questões que estão na nossa cultura, que estão na nossa vida. Pensar uma negra, uma Branca de Neve que não seja branca, que seja negra, e que tenha um outro nome. Vocês veem os meninos criar o nome para essa Branca de Neve que está aí, que a gente não vê em lugar nenhum, que não é branca, que é negra, não é? Os meninos adoram fazer esse exercício, vocês não imaginam como eles gostam. Trazer artistas, trazer cultura, trazer envolvimento da vida à sala de aula. A sala de aula eurocêntrica é de fila, a sala eurocêntrica é de silêncio. Nós não podemos ficar mais nesse lugar. A escola tem que ser lugar de vida, de canto, de música, de dança, de comida, de barulho, de conversa. Isso não é indisciplina, isso é vida. A gente precisa mudar a nossa chave, decolonizar. Pode seguir, por favor, Luiz. E aí, gente, convido vocês a conhecerem essas pessoas que estão aqui. E essas, entre muitas outras, que não daria para colocar aqui no slide para a gente poder falar sobre elas. Mas muitos de nós brasileiros não conhecemos duas pessoas que estão aqui. Se a gente olhar para essas pessoas e pensar, gente, quem são elas? Eu não conheço. Nós precisamos voltar nessa raiz, decolonizar. E aí sim, conhecer todas essas pessoas, Abdias, Petronilha. Olha, a gente estava conversando sobre o povo negro na política, né? E aí lembrar de quantas pessoas já vieram antes, Benedita da Silva, né? Abdias Nascimento, tantas outras pessoas que já vieram, que já trouxeram sua colaboração. Bom, isso aqui é só uma chamada para vocês poderem, é tipo um petisco para vocês pensarem nisso depois. Seguindo, aí eu vou trazer uma concepção nova, que é a que eu estou agora, que eu estou dedicando ao meu estudo. Nego Bispo, esse cara aí, que a gente olha, não dá nada por ele, ninguém acha que ele parece um filósofo, né? Você olha no cara, você fala, ai, mas esse cara é filósofo? O corpo dele produz estranheza nas pessoas que estão eurocentradas. Nego Bispo é hoje o filósofo brasileiro em maior nível de estudos, tanto interno quanto externo. Ele morreu mês passado e
a morte dele parece que comoveu muitas pessoas a ler o trabalho dele, e eu também convido vocês a lerem. E o Nego Bispo ele vai dizer que é muito importante a gente ser contra-colonial. O que é ser contra-colonial? Se a gente é contra guerra, se a gente é contra fome, a gente pode ser contra-colonial. A gente pode ter, então, uma noção de que existem saberes quilombolas e indígenas, que esses saberes precisam dialogar com o nosso saber. E, a partir disso, a gente pode pensar numa sociedade compartilhante, que ele vai chamar de compartilhante, é o conceito que ele cria, né? Ele vai falar que um rio caminhando para outro rio, essa fluência, essa confluência não torna um rio menor do que o outro. Pelo contrário, torna muito maior. Então, se o Rio Negro está caindo no São Francisco, nem lembro se cai ou não, mas estou dando um exemplo aqui, né? Se o Rio Negro está caindo no São Francisco, o Rio Negro não deixa de ser Rio Negro, ele vai ser o Rio São Francisco largo, grande e transformador, né? E aí ele vai trazer essa questão para a gente pensar, que a gente é começo, meio e começo, que não tem esse fim. E aí eu volto nos meus passos bem de longe, porque justamente esses passos não têm começo, eles são começo, meio e começo, né? Bom, acho que eu terminei. Sim. Então, o NEAB está à disposição, todas essas pessoas, essas logomarcas aí são nossos parceiros e parceiras. Acho que é muito importante a gente andar junto, né? Não dá para andar só. E os nossos passos vêm de longe, eu não ando só, e os nossos caminhos que sejam confluentes. Quero agradecer mais uma vez o convite e me coloco à disposição para as perguntas, mesmo que seja pouco tempo, mas que a gente possa conversar um pouco também. Bom, Lu, me permita te chamar de Lu, tá? Porque eu acho que você deixa a gente tão à vontade que a gente se sente confortável de te chamar por um nome mais afetivo. Porque eu acho que você traz essa dimensão afetiva na sua fala, né? Você inclui a gente. E quando a Carmen sugeriu a possibilidade, né, de convidar pessoas pretas para tratar da questão, né, porque nitidamente eu sou uma pessoa branca, né, um homem branco, apesar de ser LGBTQIA+, eu sou um homem branco. Então isso me dá muitos lugares de privilégio, que eu sei que se eu tivesse um outro tom de pele, eu teria muito menos oportunidade, eu teria tido muito menos oportunidades, isso eu tenho certeza absoluta. Né? Porque já tendo a questão da homossexualidade, eu já tive algumas questões complicadas na minha vida. Se eu fosse um homem homossexual preto, com certeza o caminho seria muito mais difícil. Mas assim, infinitamente mais difícil. Porque a cor da pele, ela te abre muitos espaços. Né? Quando você traz essa questão, por exemplo, numa batida policial, se tiver, por exemplo, 9 pessoas brancas e uma preta, é provável que os 9 brancos sejam ignorados e só aquela pessoa preta seja alvo da questão. E quando eu assumi a disciplina a primeira vez semestre passado, ou na turma passada, eu estava extremamente desconfortável, Lu, porque eu sabia que tratar dessa questão, ela não é o mesmo peso uma pessoa branca tratar e uma pessoa que tem a vivência. E aí um aluno da turma, ele trouxe para mim a questão do lugar de onde se fala. Uhum. E aí ele falou assim, vai ler Djamila, para você entender melhor esse conceito. E isso mudou bastante a minha perspectiva. Tanto é que essa turma eu já me senti bem mais confortável em tratar da questão, mas entendendo que eu estou falando dessa temática no lugar de privilégio branco e homem. Esses 2 pontos, eles são muito, muito, muito fortes para você ter um poder na fala. Sim. Né? E aí, quando você traz a questão das representatividades, né? Quando você cumprimentou, né, a pessoa da limpeza, que frequentemente a pessoa da limpeza é uma pessoa preta, dificilmente uma pessoa branca está nesse cargo. A hora que você olha para o professor na universidade, dificilmente você vê uma pessoa preta nesse lugar. Então é muito importante a gente entender esses lugares e como eles são importantes para trazer esperança para as pessoas. Uhum. É extremamente importante. Então, assim, eu acho que essa fala foi maravilhosa, foi melhor do que eu esperava, inclusive, porque a Carmen já tinha me falado sobre você. Eu estou conhecendo você agora, acho que vai ser super
Para mim está sendo assim, foi mais do que uma aula o que você fez. Eu acho que você trouxe uma abertura de portas para o conhecimento, né? Espero que os alunos tenham aproveitado muito, porque eu acho que essas oportunidades elas são raríssimas, né? Inclusive, quando abriu a seleção para essa disciplina, eu falei para eles, não teve nenhuma outra pessoa que concorreu. Então, eu ocupei o espaço porque não tinha outras pessoas, porque eu juro para você, se tivesse um outro colocado que fosse uma pessoa preta, eu abriria a mão de assumir. Porque eu acho que a gente tem que dar o espaço de representatividade para quem é de direito. Mas como não tinha ninguém, antes vira uma pessoa branca que consegue ter pelo menos essa lucidez, né? Que não é o melhor cenário, mas eu acho que é uma perspectiva. E aí a gente vai também aumentando as nossas forças dentro das nossas interseccionalidades, né? Luiz, só de você se perceber que o seu lugar de fala é da branquitude, do privilégio, isso é um avanço enorme para a luta. Porque nós precisamos dos aliados. Não está para ficar só nós discutindo entre nós. A gente, sim, tem que ter a visibilidade, a possibilidade do debate, trazer, como você está fazendo, abrir portas para que outras pessoas negras venham, né? E eu acho que é o essencial hoje, a gente discutir isso. Como a luta pode ser de brancos e de negros? E como essa luta, os brancos sabendo que não podem ocupar superioridade, que estamos no mesmo nível, e abrindo possibilidades. Eu acho que essa é a forma mais tranquila da luta antirracista atual, né? E aí sim tem o lugar de fala da branquitude, o lugar de fala da negritude, né? E é possível fazer o diálogo, né? Sim. E acho que a Carmen quer falar alguma coisa. Acho que se você tiver um tempinho ainda para eles poderem fazer algum comentário, eu quero dar um tempo. Eu não gosto de falar e sair sem as pessoas conversarem. Foi tão maravilhoso. Desculpa. Foi uma... Gente, eu tô meio lerdo, tá, Lu? Então você não esquenta a cabeça. Não... Porque realmente podia ter deixado você falar e deixado esses avisos que eu tinha para dar para depois, né? Mas dá um desconto. Deu certo. Carmen, pode falar. Eu tenho que abrir a câmera, né? Senão vai ficar muito chato, né, Lu? Eu acho, é como sempre, ela, né? Ela, com esse trabalho belo que ela consegue trazer, né, de uma forma bem simples e clara, que a gente consegue entender, né, Lu? E eu queria que você falasse um pouco para as minhas colegas, né, e colegas, né, do curso de pedagogia, um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido, né, do curso do NEAB, porque às vezes só esse momento acaba ficando pouco, e eu sei que grande parte tem vontade de trabalhar isso, alguns já atuam na área da educação infantil, e tem essa dificuldade no dia a dia de como colocar isso em prática, né? Principalmente por causa da gestão da escola e tudo mais. E aí, de repente, você deixar esse recado aí, como que eles podem estar conhecendo um pouco mais o NEAB, como poder participar. Estudante, pode participar? Né? Tem pessoas que não são de Uberaba, são pessoas do estado de São Paulo. Eu acho que é bacana você deixar esse recado, né, para quem tiver interesse. Ótimo. Tá bom? Beijo na Pérola. Pérola, beijo. Bom, então, olha, o NEAB, não só o nosso NEAB, mas tem NEAB espalhado pelo Brasil inteiro, porque o NEAB são núcleos que estão dentro dos institutos superiores e do IF também. Então, onde tem universidade, IF, vocês vão encontrar NEABs. O nosso NEAB, especialmente, né, a gente tem desenvolvido um trabalho muito intenso com a educação básica. Tentar traduzir, eu acho que por isso que eu falo, não academicamente, né? As pessoas falam, você fala de um jeito que dá para entender. É porque eu não falo como eu falaria numa banca, não é? A banca é totalmente diferente. Eu falo como eu falo com os professores da educação básica, porque é quem vai ter que pegar esse negócio todo, traduzir e transformar em prática, né? Então, a gente tem desenvolvido muito trabalho nesse sentido, né? Nós temos um curso de formação docente, e esse curso acontece durante o ano todo, uma vez por mês, com seminários temáticos. Todo mundo aqui está convidado a se inscrever. A gente ainda não abriu inscrição,
para 2024, mas assim que abrir, eu vou pedir a Carmen para repassar para vocês, que ela é uma das pessoas que está na coordenação, na comissão de coordenação do curso. O curso hoje abrange todos os estados do Brasil, a gente tem cursista espalhado pelo Brasil inteiro. Cada seminário temático, a gente tem um tema, né? Claro, temático tem um tema, e o tema é levado para a sala de aula. E aí todo mundo que está no curso, durante o ano inteiro, vai tendo um repertório de atividades para desenvolver na sala de aula. Além disso, a gente tem grupo de estudos. E o grupo de estudos também passou a ser virtual, desde a pandemia. E a gente não vai continuar com ele na virtualidade. Além disso, a gente tem projetos de extensão. Hoje nós atendemos 8 escolas de Ituiutaba, acompanhando os professores e os gestores, porque gestor também tem que estudar, tá? É outra questão que a gente tem que jogar por terra. A equipe gestora tem que estudar, porque eles também não sabem disso, né? E aí a gente trabalha com os gestores e gestoras na formação deles para mudar o PPP, mudar o regimento. Então, a gente está nessa fase assim, muito interessante, né? De mudanças de PPP e tudo mais. E planejamento com professores. E aí, planejamento interdisciplinar, que a gente vai trabalhando durante o ano inteiro, e chega em novembro, aí é o dia da nossa festa. A gente tem usado 20 de novembro para fazer festa mesmo. E a gente espalha a festa por todas as escolas, né? E aí também, nesse caso, a gente pode, de forma virtual, se alguém interessar, também fazer esse diálogo, né, de assessoria. Nossa arroba é @neabi.tal, que aí vocês vão nos encontrar tanto no Face quanto no Insta. A gente tem todas as nossas redes sociais aí. Eu sou péssima em rede social, mas os meninos são ótimos. Eles que conseguem manter isso vivo, né? E aí, está aberto para o diálogo aí, tanto o Luiz quanto a Carmen tem meu número. Vocês fiquem à vontade, tá? Para comunicar. Não levantou a mão. A Carmen deu uma sugestão, pessoal, da gente abrir as câmeras para tirar uma foto, para registrar esse momento. Ah, que lindo. Que eu acho que seria legal. Então, se vocês puderem abrir as câmeras, e aí aí, Ana, se você quiser fazer a tua pergunta, enquanto o pessoal abre a câmera, que a gente faz a foto nesse momento aí, que eu acho que é legal para a gente manter o registro. Sim. Depois eu coloco lá na disciplina também no Moodle, tá? E, Lu, você me permite compartilhar a tua apresentação com eles? Sim, sim. Pode, eu vou colocar também na... Fica à vontade. Uhum. Não, é que eu vou falar da fala que a professora Luciane falou, né? De ter cumprimentado a moça da limpeza. Assim, eu acho que a gente tem que cumprimentar todo mundo na onde a gente trabalha, né? Não ter, assim, a moça da limpeza. Tem muita gente que tem orgulho. Eu não vou cumprimentar porque ela está fazendo serviço dela e eu não quero cumprimentar. Eu não sou assim. Eu onde eu trabalho, eu cumprimento todo mundo. Não me importa, entendeu? Eu vejo ela como pessoa. Não importa o que ela está fazendo, sabe? Sim. Ana, o seu jeito de agir é o perfeito. Que a gente tem realmente que fazer isso. Olhar para todo mundo. Mas quantas e quantas pessoas que não veem as pessoas que estão ali na limpeza. Não veem mesmo. Passam em cima, não cumprimentam. Passa na portaria, não cumprimenta. Passa em todos os espaços, não cumprimenta. Então, esse exercício é um exercício que é para todo mundo. Contudo, para a população negra é prioritário para a pessoa se sentir naquele lugar. Ela se sentir pertencente àquele lugar. Porque a grande maioria está ali e ninguém vê. Ninguém vê. Passa e ninguém vê. Tanto é que causou estranheza para as alunas. Por que eu estava parando a aula para fazer aquilo, né? Então, a gente tem que... É um exercício, para mim, de civilidade, né? Toda pessoa cumprimenta todo mundo. Eu cumprimento todo mundo, né? Aqui em Ituiutaba, a gente se conhece. Então, você sai na rua, você sai cumprimentando. Oi, fulano, cadê sua mãe? Ô, Beltrano, tá tudo bem lá? Então, você sai assim, cumprimentando todo mundo. Mas os serviços subalternos e realizados por negros, LGBTs, PCDs, pessoas com deficiências, são invisibilizados. Infelizmente.
Parece que a gente não quer ver aquilo porque acha que aquilo é ruim, né? Então, é um exercício. E eu te parabenizo por você estar fazendo isso de uma forma tranquila. Obrigada. E eu sou considerada como PCD, então por isso que eu já apontei aqui para mim mesma. Ah, então. Eu acho que eu estou no mesmo barco também que vocês. Sim, a questão da discriminação, a questão do preconceito, ela pega todo diferente. O que não está no padrão europeu, branco, cristão, masculino, rico, está danado. Porque tem que estar nesse padrão aqui, né? Aí, como nós já nasce fora da caixinha, já estamos destinados, desde a nascença, a estar no lugar do outro esquisito, né? Do outro estranho, né? Esse processo da alteridade é uma coisa que interfere muito na nossa sociedade. Por quê? É muito importante como o outro me vê, mas, ao mesmo tempo, eu preciso me ver bem. Porque o outro nunca vai me ver sempre bem, né? Então, é um processo de formação também identitária e da alteridade. Muito obrigada pela aula, viu? Eu agradeço. Bom, enquanto as meninas fazem as perguntas, né, a Dani e a Emanuele, pessoal, vamos abrir as câmeras aí para a gente poder fazer um registro bonito de hoje. Dani, fique à vontade. Ô Lu, a minha filhinha de 8 anos, ela me questionou outro dia, perguntando: mamãe, credo, né? Não deve ser muito bom ser lixeiro, não, né? Ela me falou. Aí eu expliquei para ela, eu falei para ela: Malu, todas as profissões são importantes. Você já imaginou se a gente não tivesse os coletores, como que ia ser a cidade? Como que ia ficar? Né? Aí ela falou assim: nossa, mamãe, é verdade. Aí eu expliquei, aí eu falei para ela: você não vê a vovó? Que a minha mãe é doméstica, né? Ela é faxineira. Aí eu falei para ela: você não vê a vovó? A vovó é faxineira. Já pensou se não tivesse a vovó para cuidar da casa das pessoas? Como que ia ser? Ela falou: ah, é verdade, mamãe, todas as profissões são importantes. Eu falei: é muito importante, todo mundo é importante. Sim. Né? Então, assim, acho muito importante a gente já explicar sobre isso desde pequeno, sabe? Porque dependendo do que os pais falam para as crianças, aí já começa, né? Sim, sim. Aí esse preconceito vai, né, eterno. Essa coisa da relação do trabalho está muito ligada ao processo de escravização mesmo. Porque no processo de escravização, o trabalho era não remunerado e, além de tudo, torturado. Então, essa coisa que nós estávamos falando da colonialidade, as marcas que vão ficando, essa é uma delas. A sociedade valoriza, por exemplo, o médico, uma consulta de 600, 700 reais, que ele gasta 15 a 20 minutos. E, muitas vezes, ele nem te olha. E aí, ao mesmo tempo, uma pessoa ganha, por mês, 1.000 e pouco, 1.200. Aí eu disse para ela também que, por exemplo, eu falei para ela: Malu, uma profissão muito importantíssima, que sem ela não chegaria nada para nós. Aí eu falei para ela que são os caminhoneiros, sim, né? Falei porque eles transportam nosso alimento, eles transportam combustível, transportam medicamento. Falei para ela, então, é uma profissão que muitas vezes, né, não é valorizada, mas é de extrema importância. Toda profissão é importante. Isso. O problema é como a sociedade reconhece essa profissão. E aí o problema reconhece socialmente e reconhece financeiramente. Vocês podem observar que profissões ligadas à mulher, a negros, por exemplo, enfermagem, o valor da hora do trabalho da enfermeira não chega a 1/10 do médico. E quem realmente atua com o enfermo é a enfermeira. Então, há uma desvalorização muito grande para empregos e acha que está destinado para determinado público, né? Se, por exemplo, a gente chega numa loja e tem lá uma pessoa atendente travesti, as pessoas assustam com essa pessoa.
e acham que... E aí essa pessoa não consegue emprego. E quando ela consegue um emprego, o valor do salário dela é menor do que o dos outros. Então, é essa coisa do valor social e o valor monetário, financeiro. Então, a gente tem que relacionar essas duas coisas, né? E ligada à questão da inferiorização. Gente, isso são relações de poder construídas historicamente que a gente não pode deslocar disso. Por que alguém ganha tanto e outros ganham tão pouco? Né? É algo que a gente tem que questionar. Mas valorizar, todas têm que ser valorizadas. Concordo com você. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Lu, tem tempo ainda? Porque tem mais duas pessoas. Olha, A Manuela. Eu vou responder essas duas e vou pedir licença, porque tá, realmente tá eu não... Está todo mundo me esperando. E aí, pessoal, se vocês puderem abrir, eu já dei uns prints aqui, mas aí que eu já coloquei no modo mosaico, tá com todas as carinhas aqui, tá? Aí se vocês puderem abrir, ficar mais bonitinhas as fotos, que depois eu vou mandar para a Lu e eu coloco lá também no Moodle, viu? Essas fotos. Quero. Oi, Lu, eu vou ser breve, eu nem quero fazer uma pergunta, é só uma colocação mesmo. Eu achei muito interessante quando você falou assim que parou a aula para dar boa noite, porque assim, as pessoas estão acostumadas a achar que a gente não tem direito, né? Não querem ver a gente em locais de privilégio, né? Digamos assim. Só que eu tenho um pensamento seguinte: eu mereço, eu sempre tenho isso comigo. Sim. Eu ponho isso na minha cabeça, eu mereço estar aqui, eu mereço ter isso, eu mereço conseguir, eu me esforcei, porque as pessoas, elas acham que a gente não tem merecimento. Sim. Então, a gente tem que combater mesmo. E quando você dá o boa noite, não é só uma gentileza, porque eu cumprimento todo mundo. Eu acho que cumprimento é algo que a gente não se nega, é igual comida. Mas é mais uma afirmação. Olha, sim, você se estranhou de me ver aqui? Eu estou aqui dando aula. Então, eu achei bacana seu recado, porque eu faço isso, eu adoro causar e chocar, porque as pessoas têm que aprender que todos nós temos direito. É isso mesmo. Concordo com você, Manuele. Era só isso. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Lu. Boa noite. Todos que estão presentes. Isso me comoveu. Gostei muito da sua aula. E podia repetir novamente, né? Seria muito bom. Eu atuo também. Eu sou uma pessoa também que sou muito comunicativa e eu trabalho também de ASG, por enquanto, né? Sim. Mas, assim, eu acho que é igual você falou mesmo, às vezes você passa perto de uma pessoa que é mais graduada, fala um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a pessoa acha estranho. Mas eu não me sinto assim, sabe? Eu me sinto assim que eu também sou ser humano, sou gente. Sim. Também. E ali ao redor onde eu trabalho na Secretaria de Educação aqui em Araxá. E trabalho de ASG, sou uma pessoa assim que sou muito comunicativa com todo mundo, trato todos bem, e onde eu saio, por onde eu vou, sempre eu falo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para mim não tem jeito estranho. Eu gosto muito de conversar, sou muito comunicativa. Silvana, eu quero falar de você defendendo o TCC e já com seu diplominha na mão, batendo lá, falando, meu povo, estou aqui, quero assumir sala, me dá minha sala aí. Se Deus quero ver isso, hein? E sabe o que é? E às vezes a pessoa olha você assim, igual desmerecendo a gente, é igual a Emanuela. Às vezes está desmerecendo a gente, porque a minha idade, se eu for contar para vocês, quando eu terminar a pedagogia, eu vou estar com 61 anos de idade. Que bom, que bom. Você foi negada de direito, Silvana. Isso que as pessoas têm que entender. Você foi negada de direito, você tinha direito e você não teve seu direito
e agora você está usando o seu direito. É seu direito. E é verdade, porque quando eu nunca tive a oportunidade, e agora que eu tenho, eu estou abraçando. É isso aí. Muito Sabe? bem, parabéns. Ó, Tudo quero bom, saber muito da sua obrigada, defesa, viu? Quero saber da sua defesa, do seu diploma. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E podia repetir novamente, voltar novamente, que gostei demais. Não, mas eu já estou sabendo que vem gente boa aqui, viu? Vocês podem esperar. A Rosa Margarida está vindo aí. Não fica apaixonada só em mim, não, que vocês vão ter Rosa Margarida pela frente. Vocês vão ver o tanto que tem gente boa aqui, hein? Que Deus abençoe. Um abração. Gratidão. Olha, gente, eu que agradeço. Já vou despedindo, agradecendo vocês a oportunidade. Carmen, muito obrigada pelo presente de hoje. Luiz, muito obrigada pela oportunidade, pela gentileza de abrir esse espaço. Obrigada a todos vocês, a todas vocês. Muito obrigada por ter tirado esse tempo para me ouvir. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela Rosa Margarida, que é outra querida, que vocês vão adorar, que é pessoa do bem, vocês vão gostar demais. E eu estou aqui à disposição, tá? Precisando, vocês já têm meu contato, me chama, me grita. Muito obrigada, gratidão, fiquem todos bem, todo mundo com muita axé, tá? Lu, muito obrigado, viu? Boa festa aí para você. Desculpa aí o atropelo, mas foi assim, uma experiência maravilhosa. Foi ótimo, mesmo. Foi ótimo. Obrigada, gente. Vou dizer um até breve, que eu espero que a gente tenha contato em breve. Até breve, até breve. Até mais. Obrigada. Beijo, beijão. Beijo, tchau.